impressionante como o mundo adora recompensar terroristas e colocá-los nos palcos para vomitarem suas diatribes. As novas gerações não podem lembrar, mas em 13 de novembro de 1974, Yasser Arafat subiu pela primeira vez no pódio da ONU, vestido com um uniforme militar e armado de uma pistola, para enfatizar suas credenciais de terrorista. Ele famosamente apontou o dedo para os chefes de Estado presentes, que estavam de pé aplaudindo ele, e disse: venham com um ramo de oliveira numa mão e uma arma na outra. Não me façam deixar cair o ramo de oliveira da mão. Os aplausos foram ensurdecedores. Parecia uma assembleia de insanos, de loucos. Infelizmente, os sinais da insanidade da ONU já vinham há tempos. Um ano após Arafat ser aplaudido pela ameaça, a ONU votava a condenação do sionismo como racismo e, desde lá, Israel colecionou mais condenações da ONU do que todos os outros países do globo juntos. A hipocrisia, principalmente, é o que vemos no mundo hoje, quando se trata dos palestinos. Nesta semana, mais de 300 estudantes, meninas e suas professoras foram sequestradas na Nigéria. Lembra das outras meninas que foram sequestradas? Muito poucas voltaram e o mundo esqueceu delas. E o mundo, qual foi a resposta do mundo a esse novo sequestro de 303 meninas e professoras? Uma nota de rodapé no fundo de qualquer jornal. Quem ganhou mais cobertura internacionalmente foram os 150 residentes de Gaza que escolheram sair da faixa e procurar asilo em outro país. E ficaram presos num avião que havia aterrissado na África do Sul. Agora, a África do Sul, vejam só, foi o país que começou o processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça, acusando o Estado judeu de genocídio e de apartheid. E esse país simplesmente se recusou a admitir refugiados palestinos que deveriam estar fugindo desse genocídio. A hipocrisia é tanta que não dá. Que grande humanitário é o governo sul-africano para rejeitar justamente as pessoas que ele próprio alega estão sofrendo de genocídio e apartheid. O mesmo apartheid que existiu na África do Sul. Depois de se dar conta que a recusa não estava sendo boa para sua imagem, os sul-africanos admitiram os palestinos com um visto de turista de 90 dias. Mas a coisa não parou aí. Aí o governo da África do Sul alegou ter sido alvo de uma armação, porque foi Israel quem facilitou a saída desses palestinos. O ministro das Relações Exteriores, Ronald Lamola, disse que esse voo era parte de uma agenda clara para expulsar palestinos de Gaza e da Cisjordânia. O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, por sua vez, alegou que o incidente foi um caso de tráfico humano e alertou contra traficantes de sangue. Notinha aos antissemitas, nunca deixem de usar o libelo de sangue quando puderem. E aqui reside o cerne da questão. Mesmo no auge dessa guerra, a autoridade palestina em Ramallah e o regime do Hamas em Gaza não queriam e ainda não querem que os residentes da faixa deixem o local. Até o Egito se recusa a abrir suas portas, sua fronteira com Gaza, para ajudar aqueles que querem sair voluntariamente. Como os próprios palestinos dizem, Gaza é uma prisão em céu aberto. Só que os carcereiros não são os israelenses, são os seus próprios líderes, que não querem desistir de tê-los como escudos humanos e peões em sua política suja. Isso só pode acontecer com os palestinos que são designados como refugiados perpétuos pela ONU. Outro incidente interessante nessa semana foi a aterrissagem de um grupo de crianças palestinas de Gaza
no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica. Todos os meninos estavam uniformizados, usando camisetas com a imagem de um fuzil M16 na frente e outra nas costas. Isso não é apenas um caso assim de coisas de menino. Essa imagem é um símbolo palestino usado durante uma das ondas de terrorismo do Hamas alguns anos atrás. Ninguém falou nada. Ou os belgas não sabem o que estão fazendo, ou não se importam com a promoção de uma mensagem de guerra e violência num país que tem problemas homéricos já, com o extremismo, o antissemitismo e ataques jihadistas. Não se trata de demonstrar compaixão, mas sim de transmitir uma mensagem descarada, não uma mensagem de paz e coexistência. Boa sorte com isso, Bélgica. Como se o país que abriga a União Europeia já não tivesse problemas suficientes. E, de fato, o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, em cooperação com serviços de segurança de vários países europeus, revelou uma enorme rede terrorista do Hamas instalada na Europa. Vejam só, o Hamas instalado na Europa. A operação levou a prisões, apreensões de armas e a identificação de depósitos clandestinos destinados a atentados contra alvos israelenses, judeus e alvos civis europeus. E é por isso e por outros motivos que também nenhum país árabe aceitou receber aqueles prisioneiros que Israel soltou para Gaza nas negociações com Hamas. A maioria dos ex-prisioneiros tem ligações com o Hamas, com o Jihad Islâmico, a Fatah e o presidente Mahmoud Abbas. Muitos cumpriam uma ou mais penas de prisão perpétuas por ataques terroristas hediondos contra israelenses. Os líderes árabes estão preocupados com a possibilidade de eles representarem uma ameaça à sua segurança pessoal e à sua estabilidade política. E com razão. Afinal, eles não esqueceram a tentativa da OLP, dos palestinos, de derrubar a monarquia jordaniana em 1970, nem o desencadeamento da sangrenta guerra civil no Líbano que eles provocaram, ou o apoio esmagador que eles deram a Saddam Hussein quando ele invadiu o Kuwait em 1990. Não podemos esquecer que o Hamas é um grupo afiliado à Irmandade Muçulmana, organização considerada terroristas no Egito, na Jordânia, na Arábia Saudita, e no Bahrein, nos Emirados Árabes e em outros países árabes. Isso deve servir como um alerta em relação ao envolvimento da Turquia e do Catar, em geral, em todas as negociações e também na reconstrução de Gaza e suas ações através de fundações questionáveis que eles criaram por aí, para influenciar a política em Jerusalém e na Judéia e Samária. A verdade é que a maioria dos chefes de Estado árabes veem os palestinos hoje como responsáveis por danos imensuráveis, onde quer que tenham ido e como tendo traído quem quer que lhes tenha estendido a mão. E não só os Estados árabes. O governo espanhol, por exemplo, que apoiou a África do Sul nas suas ações na Corte Internacional de Justiça, em suas alegações de genocídio contra Israel em Gaza, também se recusou a oferecer abrigo aos palestinos. Por que será, não? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o mundo inteiro abriu suas portas para milhões de refugiados ucranianos e forneceu armas e munições ao governo ucraniano para lutar contra essa invasão injusta da Rússia. Após o massacre de 7 de outubro pelo Hamas, Israel não foi ajudada, ela foi admoestada, foi advertida a não responder, a não entrar em Gaza, em todas e quaisquer etapas. Foi impedida de alcançar os redutos do Hamas, como em Rafia e no estratégico corredor de Filadélfia. Em vez de permitir a saída dos árabes que desejavam partir, Israel foi comandada a manter a população de Gaza no local, colocando em risco tanto os civis quanto os seus soldados que lutavam contra o Hamas. Além disso,
Governos de todo o mundo exigiram que Israel permitisse a entrada de quantidades cada vez maiores de ajuda humanitária, entre aspas, apesar de essa ajuda estar sendo abertamente roubada pelo Hamas, na verdade, prolongando a guerra e o sofrimento de todos da faixa. Todos os anos, no dia 29 de novembro, comemoramos o aniversário da votação do Plano da Partilha da ONU de 1947, liderada pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Mas nesse dia, a própria ONU marca o Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino. Um evento anual de ódio que demoniza Israel, que em 1947 aceitou a partilha, e a ONU se alia aos palestinos que rejeitaram o Estado próprio e, juntamente com o mundo árabe, declararam guerra ao nascente Estado judeu. Na semana que passou, a ONU aprovou a resolução, mais uma resolução, a 2803, com apenas 13 votos a favor e a abstenção da China e da Rússia. Essa resolução endossa o plano do presidente Trump para Gaza. Entre outras cláusulas, o plano exige o desarmamento do Hamas. Boa sorte com isso. E outra cláusula diz que, assim que a autoridade palestina for reformada, boa sorte com isso também, haverá condições para um Estado palestino. Só que esqueceram o mais importante. Não é suficiente somente desarmar o Hamas ou reformar a autoridade palestina. O mais importante é reformular e desradicalizar completamente o sistema educativo, incluindo as escolas da UNRWA, onde ocorre a doutrinação jihadista e anti qualquer normalização. Os fuzis M16 nas camisas dos jovens palestinos que chegaram na Bélgica são resultado de sua educação, do culto do terrorismo, do jihad para implantar o islamismo no Ocidente e do martírio. Isso não é um bom presságio nem para esses jovens imigrantes, nem para os seus anfitriões europeus, que terão que lidar com essa cultura transplantada em seu território, essa cultura de ódio. A revelação expõe um cenário que a Europa evitou enxergar por anos. O Hamas opera como uma organização terrorista internacional com capacidade de infiltração, financiamento e planejamento de ataques em todo o mundo, inclusive no Brasil, especialmente na Tríplice Fronteira. Ignorar essa realidade não é mais uma opção, gente. A cooperação com Israel será decisiva para impedir novos atentados e proteger não só as comunidades judaicas, mas todos os civis inocentes que serão arrastados para o caos que esses terroristas querem semear. Afinal, para esses grupos, a intimidação e o terrorismo são sua única estratégia política. Esse é meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem.